E hoje nós vamos falar sobre o planeta Mercúrio. Mercúrio é o planeta que rege o nosso plano mental. E ele rege 2 signos em astrologia, o Gêmeos, que é o signo da comunicação, né? E o Virgem, que é o signo do processo. Então, dentro dessa linha, regendo Gêmeos, o Mercúrio, ele é aquele planeta que nos dá as habilidades da curiosidade, da inteligência, da flexibilidade, da comunicação. Onde a gente tem Gêmeos no nosso mapa, a gente tem essa influência de Mercúrio, que é o regente desse signo. E quando a gente tem o Mercúrio na força de Virgem, é aquele raciocínio lógico, é aquela mente que tem por missão o critério, o detalhe, deixar tudo muito organizado para que a consciência possa exercer a sua função de ser útil à humanidade. Todos nós nascemos com uma função, todos nós temos os 12 signos no nosso mapa, todos nós temos todos os planetas no céu em um determinado signo, em determinado aspecto. Para que você saiba o que o seu Mercúrio diz para você no seu mapa, você tem que avaliar em que signo ele está, porque é neste signo que vai receber esse colorido, essa energia do Mercúrio, né? Eu costumo brincar, brincar na verdade não, mas transformei num método de ensinar astrologia de uma forma mais lúdica. Então nós temos aqui junto com Mercúrio dois vilões atuantes, que é dentro do Gêmeos, o herói de Gêmeos é o comunicador. Então o Mercúrio é esse representante, né? Esse comunicador, é a pessoa que passa o conhecimento. Dentro do nosso corpo, tudo o que é circulação é o meio de comunicação interno, então são funções mercuriais. Então a gente tem toda essa parte dos canais auditivos, tudo que é a comunicação, os pulmões, que também é o ar que a gente respira, que recebe nos pulmões. Então o Mercúrio ele faz essa função de captar, de decodificar os estímulos que a gente recebe do meio para transformar em impulsos neurais para o nosso cérebro. Então quando a gente entende como é que está o nosso Mercúrio no mapa, nós começamos a entender como é que a gente pensa. Quais são as minhocas que a gente coloca na nossa cabeça? Então, quando a gente está falando do vilão do Mercúrio na força geminiana, a gente está falando da Dona Inconstância. Eu dei apelido para todos os vilões, né? Por que Dona Inconstância? Porque dentro dessa visão mercurial, o que ele tem? Ele está o tempo todo mudando, procurando novas informações. Então, se a gente entender qual é o signo que a gente tem neste planeta, nós vamos entender qual é a forma de processamento das informações que nós temos. Dentro das forças aliadas de Mercúrio, a gente tem a inteligência e a flexibilidade. E eu costumo dizer que todos nós temos um guardião em cada signo, que é para nos ajudar a passar para o próximo nível. O Mercúrio, o guardião dele é o foco, justamente por essa força da Dona Inconstância está ali todo o tempo querendo buscar novas informações. A curiosidade é uma energia constante, né? As pessoas mercuriais, elas são muito agitadas, são muito nervosas, porque é o próprio movimento do ar. Dentro da expressão de Virgem, eu costumo dizer que o Virgem, ele tem aquele herói, né, que tem aquela frase do Aurobindo que ele diz: o ego é o auxílio e o ego é o entrave. Boa noite, Samira. E quando a gente fala de Mercúrio na força geminiana, a gente tem o perfeccionista é o auxílio e o perfeccionista é o entrave, porque tudo que ele precisa fazer, ele quer fazer, ele tem que fazer perfeito. Então também tem essa força do perfeccionismo de Mercúrio, regente de Virgem. E também a gente tem a questão do mental crítico, quando ele está sendo vivido na expressão do Virgem, que é um dos signos que ele é regente.
A questão também das forças que estão envolvidas, apesar de toda essa tônica da comunicação, do deslocamento, ele guarda lá dentro daquela essência dele uma certa timidez. Parece que não. Falam, mas justamente porque lá dentro daquela regência de Mercúrio, regente de Virgem, tem aquele princípio ali de timidez guardado dentro desse inconsciente. E o guardião de Mercúrio, enquanto regente de Virgem, é o fazedor. A pessoa precisa fazer as coisas para ela conseguir realmente sair da procrastinação, da necessidade de fazer perfeito, por conta de um crítico interno forte, para que ela possa realmente cumprir essa missão dela de ser útil ao fazer, ao executar, ao organizar todas as coisas. Então, quando a gente analisa o Mercúrio nos signos, então a gente tem algumas palavras-chave que eu vou falar, e aí eu pergunto, vocês trouxeram caderninho para anotar as palavras-chave? Porque quando vocês fazem um mapa, tem muitos sites na internet que calculam o mapa, e aí você fala, mas eu não sei nada, não consigo entender. Os gráficos, a forma como ele expressa, é fácil de encontrar, né? Hoje em dia a gente tem muita facilidade de aprender o simbolismo, porque está tudo na internet. Então, se você anotar as palavras-chave e você olhar no seu mapa qual é o seu Mercúrio, em que signo ele está, você vai verificar que essa palavra-chave é uma palavra-chave da forma como você pensa. Então, não sei, levanta a mão para mim quem conhece o seu mapa e sabe em que signo que está o planeta Mercúrio no seu mapa. Que eu vou agora passar rapidinho pelas palavras-chave de cada um dos signos. Então, Mercúrio, sempre começando com Áries, porque ele é o primeiro signo do zodíaco. Mercúrio em Áries é aquela pessoa direta, né? A pessoa direta que fala exatamente o que pensa, aliás, fala antes de pensar. Depois que falou, vai refletir, quando dá tempo de refletir, antes que já teve uma grande discussão. Esse Mercúrio, ele é muito impulsivo. Então, palavras-chave de Mercúrio em Áries: pessoa direta, uma pessoa muito franca, às vezes franca até demais, e pessoas que têm uma carência no time para pensar, então são muito diretas, estão com a mente sempre muito agitada. No signo oposto, a gente tem Libra. Então, se Áries é direto e reto, Libra contorna todas as coisas. É o signo da contemporização, do diálogo, da harmonia. Mercúrio em Libra, ele está no elemento ar, então são pessoas inteligentes, capazes de estabelecer acordos, diálogos. Temos aí muitos advogados com Mercúrio em Libra justamente por essa capacidade de pensar equilibradamente. Então é uma característica muito positiva. O Mercúrio em Touro, com o oposto em Escorpião, o que acontece? O Mercúrio em Touro é um pensamento concreto, Touro é a terra. Então, pessoas com Mercúrio em Touro, primeiro, são obstinadas, são pessoas muito teimosas dentro da sua visão de o que ela acredita. Só ela muda de dela se ela quiser. Ninguém consegue convencer um Mercúrio em Touro a mudar de ideia, a menos que ela queira a fazer isso. Então, uma grande lição para Mercúrio em Touro é aprender a ouvir e aceitar opiniões divergentes. Então, é muito importante. É uma inteligência plástica. São pessoas que que precisam anotar para poder aprender, precisam desenhar para poder aprender, porque o mental dela é um mental muito terra, né? Então, para poder pensar, precisa escrever. Então, quando, por exemplo, uma criança tem Mercúrio em Touro, os pais podem estimular, dar um desenhinho, dar um caderno para escrever, porque ele estimula essa inteligência. O Mercúrio em Escorpião, por sua vez, que é o oposto de Touro, o Mercúrio em Touro também tem uma questão de pensamento muito obstinado, controle, que é também uma necessidade de Escorpião. O Mercúrio em Escorpião, ele tem necessidade de controle. Então, a mente dessas pessoas, elas estão sempre muito voltadas a controlar as coisas. Então, são tidas como donas da verdade, inflexíveis, duronas, né, autoritárias no sentido de que querem comandar. É diferente do autoritário de Capricórnio.
é o autoritário manipulador, faz a cabeça, sabe? Então é importante você entender como é que está a sua mente para você corrigir aquilo que não está bom. Porque quando a gente tem, o nosso mapa mostra quais são o nosso padrão. Nós, como eu sempre explico nas minhas aulas, nas minhas lives, eu uso uma astrologia de uma forma não dual, ou seja, a gente tem uma ferramenta dual que tem polaridades, que trabalha com opostos, para que a gente possa integrar isso numa unidade. Você é a pessoa capaz de compreender esses sinais que você trouxe, esse roteiro que você já vem com ele escrito. Só que ele não está gravado em pedra. A sua escolha, a sua capacidade de pensar a vida, a sua capacidade de olhar além dos seus próprios erros, de argumentar, de entender como é que você está pensando e corrigir o seu sistema de pensamento para fora da prisão do ego, né? Eu sempre insisto, vocês vão ter várias lives minhas em que eu vou estar repetindo isso, porque quanto mais a gente repete, mais o cérebro compreende essa explicação. Então nós temos dois sistemas de pensamento e Mercúrio é o planeta que nos dá as dicas de como é que nós estamos trabalhando com esse mental, né? É o planeta que decodifica isso. Então os aspectos em que está envolvido o seu Mercúrio no mapa vão indicar aonde estão os seus pontos, muitas vezes de conflito e de obstinação que você precisaria flexibilizar. Quando a gente fala Mercúrio em Escorpião e Mercúrio todo em Escorpião, a gente está falando que existe aí um mental que está muito preso muitas vezes naquilo que é a armadilha da Matrix. A gente precisa dar condições de relaxamento, de entrega, de aceitação, para que a gente possa dar voz à nossa mente superior. E aí a gente entra muito com a compreensão do Urano, porque Urano é o planeta que é a oitava superior de Mercúrio. Então quando a gente pensa além do ego, né, quando a gente usa o nosso potencial criativo, a nossa memória divina, então quando a gente tem essas informações, a gente pode escolher pensar diferente. A gente pode escolher dar poder à nossa voz divina e calar o ego, que está ali decodificado no nosso roteiro. O nosso roteiro ele é todo escrito para a gente viver na Matrix, para a gente viver o filme que a gente se comprometeu a viver para que a gente possa corrigir os nossos equívocos de percepção. Quando a gente fala em consciência, a gente está falando em percepção, a capacidade que nós temos de nos perceber em relação ao mundo. E como a gente se vê separado, né, quando a gente olha o outro e se vê separado, a gente se desconecta da nossa unidade, que é o propósito de Deus na nossa mente. E isso é importante a gente perceber quais são as armadilhas do nosso ego que estão expressas pelo planeta Mercúrio no nosso mapa. Até aí, gente, vocês estão entendendo? Quem está entendendo, faz um positivo para mim, porque eu digo que o canal é Descomplicando a Astrologia. Por quê? Porque é muito simples a gente entender que a gente tem dois sistemas de pensamento, do ego e da mente divina. Ponto, isso é simples. Que nós temos polaridades, tudo na astrologia é dual, mas a gente vai juntar isso para fazer o quê? Para fazer com que nossa mente se una à nossa missão de ser luz. Nós somos luz. Física quântica está mostrando isso. Na nossa vibração, no nosso DNA, nós somos luz. Então, quando a gente entende isso, isso empodera a nossa capacidade de nos reconhecer como seres de luz. E aí, atrair uma vida de luz, de prosperidade, de amor, de união. E nós temos uma coisa muito simples para fazer. Desfazer essa percepção equivocada de que nós estamos separados, perdoar as nossas projeções que vêm através de dificuldades de pessoas, e ainda mais como vocês viram, não sei se vocês viram o post que eu fiz hoje, a respeito do nodo da cauda do dragão conjunta com Saturno retrógrado, tá todo mundo retrógrado aí. Então, um momento para a gente trazer muitas aprendizagens. Sabe aquela época de DP que a gente ficava na escola, que a gente tinha que fazer uma prova de novo porque faltou uma parte da nota? Então isso é planeta retrógrado. Inclusive teve uma pessoa que me perguntou o que era Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado, assim como qualquer planeta retrógrado, é uma oportunidade de passar de novo em alguma situação que precisa ser ressignificada.
Então, quando um planeta no nosso mapa natal está retrógrado, isso significa que aquela é uma área que ficamos de DP e que estamos ali para fazer de novo uma prova, ou seja, algo que já foi vivido e precisa ser ressignificado. Não necessariamente é uma coisa ruim, porque quando a gente está ressignificando, significa que aquilo que era ruim pode ficar bom, a partir do momento que a gente deu uma nova crença positiva sobre algo que é importante para o nosso autodesenvolvimento, certo? Vamos lá, eu parei no Mercúrio, Touro, Escorpião. Depois a gente tem Mercúrio em Câncer e Capricórnio. Mercúrio em Câncer. Então, se eu tô falando que é o meu sistema de pensamento, eu vou estar pensando com o colorido do Câncer. Então, Câncer, o que é? O signo do passado, tá? Regido pela Lua originalmente, é a família. Então, pessoas com Mercúrio em Câncer, aquelas que têm uma memória secular, que não esquece nada, que fica guardando, muitas vezes remoendo sofrimento, trazendo para o aqui o passado que já devia ter sido deixado lá atrás. Então, é aquele efeito, né, que é o efeito de volta para o passado, enquanto que o Mercúrio em Aquário é de volta para o futuro, só fazendo um trocadilho, né? Então, esse Mercúrio em Câncer é um Mercúrio que, em teoria, é um planeta que rege um signo de ar ou de terra, e ele está na água, então é um pensamento muito emocional. Pessoas emotivas e com uma grande capacidade de guardar mágoas, então, e isso precisa o quê? Limpar, né? Limpar com a ajuda de Capricórnio, que é o signo oposto, que o Mercúrio em Capricórnio é aquele signo prático, né? É aquele signo, tem que fazer, vambora, entendeu? Deixa o passado no passado, estamos aqui para viver o presente, estamos aqui para chegar na meta, estamos aqui para poder fazer as coisas acontecerem, estamos aqui para ter disciplina, ordem e progresso. Então a gente vai e integra isso, porque a memória do passado, os acontecimentos, eles já passaram, né, gente? Tudo já passou, um segundo atrás já passou, tudo que nós estamos vivendo, nós já vivemos. Tudo que está nesse mundo, tal qual a gente vê, na verdade, já aconteceu. Não existe, nós estamos vivendo uma aparente experiência de um sistema de pensamento linear, com presente, passado e futuro. Mas no universo holográfico, tudo já aconteceu, o todo está em tudo, em todas as partes. Então, quando a gente tem essa consciência, primeiro, fica mais fácil compreender a vida, né? Pelo menos a gente entende que é mais simples do que aquela complexidade que o nosso ego traz em relação às situações que nós vivemos. O ego adora transformar uma situação simples, que poderia ser resolvida de uma forma simples, em complexidade. Porque a complexidade vai gerar drama, vai gerar conflito, vai gerar sofrimento. Esse é o papel do ego. Né? Infelizmente, isso dentro do ego, que a gente entende que é o oposto da nossa mente divina. O ego do medo, da culpa. Enquanto que a mente divina diz, confia, isso é uma ilusão, isso não aconteceu. Então, quando a gente tem Mercúrio em Câncer, é mais difícil se desprender desse passado. Então, é um exercício que você tem que fazer para poder viver com uma mente mais próspera, com uma mente que tem fé. Então, mais do que nunca, aceitar que você não é isso que você imagina que você seja. Né? Você é luz. Em primeiro lugar, a gente tem que partir do princípio que nós somos luz, que nós somos filhos de Deus, que nós temos a força divina nos regendo a todos. Então, se uma pessoa consegue, todas conseguem, porque todos nós temos o mesmo combustível divino correndo dentro da nossa mente, né? Dentro de nós. Quando a gente fala de Mercúrio, tá aí tudo bem, gente? Coloca para mim, para eu entender que vocês estão acompanhando belezinha aqui. Quando a gente fala em Mercúrio em Leão, com Mercúrio em Aquário. O Mercúrio em Leão é aquela pessoa que pensa grandiosamente, né? Porque o Leão é tudo grandioso. Então, esse mental leonino são pessoas que têm essa visão, assim, muitas vezes dramática da vida. E sabe qual é a questão, gente? É da gente entender que isso não é um problema. Isso é uma ilusão. A gente veio para cá com esse roteiro escrito e com essa visão de que nós somos isso.
Então esse drama são também inteligentes, capacidade para palco, para palestra, são brilhantes, né? E isso dentro do aspecto luz do leão. Dentro do aspecto sombra do leão, tem aquela mente egocêntrica, tem aquela mente casca de ovo, tem aquela mente que leva tudo a mal, então precisa, esse orgulhoso. Então a gente tem que entender que nós temos na nossa sombra, né, na sombra do leão, o aquário. Enquanto que o leonino é extremamente individualista, o aquário é extremamente socialista, é o coletivo. Então a gente tem que compreender que esse pensamento grandioso, bem dramático, ele tem que ser usado, canalizado muitas vezes para um palco, para uma profissão de arte, porque uma coisa é importante, todos esses atributos dos planetas, esses significados dos nossos planetas, compõem as nossas habilidades. Então uma pessoa que tem aquela capacidade de humor, né? O Mercúrio e Leão são pessoas que têm aquele humor, aquela capacidade de fazer rir, que é a alegria do Leão, né? E o Aquário é aquele pensamento irreverente, aquela pessoa que adora quebrar crenças, que quer chegar num negócio, numa rodinha e na verdade vai do contra porque ele é um revolucionário. Então são signos que estão ali cumprindo um papel dentro do plano mental para que a pessoa cumpra a missão dela. Se você usar todas as suas qualidades para que você possa exercer um papel saudável de transformação no mundo, é para isso que a gente está aqui. Então, entender esses nossos potenciais, transformar as nossas dificuldades em talentos, transformar isso em oportunidades de exercer uma carreira, uma profissão com aquilo que nós temos que transformar, porque isso é transformar o que é difícil em uma aprendizagem. Então, aquilo que é desafiador acaba sendo até uma escolha de carreira, porque dá para a pessoa a condição de ter que trabalhar com aquele desafio, né? Tá fazendo sentido, Samira? Vou levantar a mãozinha porque você é Mercúrio e Leão? Não lembro. É? Ou Aquário? Não, Aquário, né? Aquário. Depois a gente tem o Mercúrio em Leão Virgem, né? O Mercúrio em Virgem, que foi quando eu comecei a falar, e o Mercúrio em Peixes. Então, o Mercúrio em Virgem, ele está no signo regido, né, no seu domicílio, ele está muito bem, e tem aquele pensamento, né? Qual é a questão, assim, quando é virgem demais, né, que é super, super, super virgem, acaba sendo racional demais, e não dá a oportunidade de fantasiar ou de se abrir a algo que não seja do pé no chão, do aqui e agora, da matéria. Então, um perigo que pode ser é ficar preso nas tramóias do ego. Enquanto que no Mercúrio em Peixes, qual é a questão? O Mercúrio em Peixes, ele é aquela ultra super sensibilidade espiritual. Então, se a pessoa não pega um pouquinho do Mercúrio em Virgem para poder equalizar, pode ir, né, ou para as artes, aí sim, cinema, músicos, né, artistas, que é todos os planetas e todos os signos, eles vão dar talentos, como eu disse, e aí pode ter uma facilidade para essa área artística, mas tem que pegar ali emprestado o pé no chão do Virgem, tanto que esse é o guardião de Peixes, para que esse pensamento realmente use, né, todo esse potencial de o quê? De autoconhecimento. E assim a gente viajou aqui pelos 12 signos. Eu pergunto se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta sobre o planeta Mercúrio. O que vocês acham? Conta para mim o que vocês entendem dessa visão não dualista da astrologia. Quem concorda? Temos aqui, tenho duas alunas. Oi, Vanessa, boa noite. Algumas pessoas que entraram. Eu queria perguntar para vocês conseguem entender bem quando eu falo que a astrologia é uma ferramenta dual, para ser usada no mundo dual, de uma forma a unificar essa percepção de que nós somos um e que temos todas as forças dentro de nós. Então, essa questão de dizer eu sou do signo tal, então eu estou fadada a ser assim, não é assim, porque como vocês viram, tem o Sol, tem a Lua, agora tem Mercúrio. A semana que vem a gente vai trabalhar com Vênus, que são os relacionamentos. Cada planeta é um grande mestre para o nosso despertar.
né? Então, quando a gente usa essa ferramenta maravilhosa para nossa percepção, a gente consegue verificar o quê? Onde que a gente está pensando errado, aonde que a gente está caindo nas armadilhas do ego, quais são os complexos. Quando, por exemplo, a gente entende os aspectos de Mercúrio envolvendo quadraturas, né? Mercúrios tensos com quadratura, então é difícil aquela pessoa sair daquela mente do ego e abrir, né? Vai ter muita pancada, vai ter muita discussão, vão ser muitos conflitos para que ela possa entender e organizar e dar um caminho. Agora, isso também é o quê? É uma grande oportunidade de despertar. Eu entendo que os aspectos tensos em astrologia deixam o mapa extremamente rico. A pessoa tem uma grande resiliência quanto mais aspectos tensos ela tem. É óbvio que tem mapas que é vermelho só, é tudo quadratura, oposição. A pessoa tem que ter muita força para ela poder colocar o amor na vida dela, para ela poder perdoar as dificuldades que ela mesma criou. E todo esse poder só vem quando a gente tem essa percepção de que nós somos os criadores da nossa realidade. Então, todo esse roteiro está escrito, como eu disse, mas não está grafado em pedra. Então, se você tem uma mudança de percepção, se você desperta para uma característica sua que não é bacana, o que você vai fazer? Você vai procurar perdoar todas as coisas que você atraiu para sua vida por conta daquela característica. E você vai fazer isso como? Perdoando as pessoas que você atrai para serem os seus representantes naquela jornada, te mostrar aquela característica que é sua, para que você possa o quê? Mudar com o amor e se libertar. Pensa aí na sua vida, uma pessoa que você tem dificuldade de diálogo. Pensa numa pessoa que você gostaria de se dar melhor. Quantas vezes você pode ter pensado e ficou com raiva? E a raiva é o grande elemento para tirar você do seu centro. Então, o que acontece? Não adianta você, na raiva, responder agressivamente, ou revidar, ou justificar. E se você está fazendo isso, você tem que estar desperto. Você tem que perceber que você está fazendo isso, porque senão você não sai do looping do conflito. A única coisa que vai te tirar do looping do conflito, né, da comunicação, e o Mercúrio é fundamental nos relacionamentos, porque a pessoa, o que a gente faz o dia inteiro? O que nós estamos fazendo aqui agora? Eu estou usando a força do meu Mercúrio para passar para vocês um conhecimento. Então o Mercúrio ele é fundamental nos nossos diálogos, na nossa vida, na nossa comunicação. Os relacionamentos acabam por falta de um Mercúrio saudável, por falta de disposição de ajustar os conflitos com amor. Uma dúvida, eu tenho Mercúrio em Peixes, perto da cúspide, entre Peixes e Áries. Perto da cúspide de qual casa? Ide. Então você tá com o Mercúrio... eu não entendi, qual é o grau do seu Mercúrio, você sabe? Porque uma coisa é cúspide. Tá, você tá com Mercúrio 29 de Peixes. O seu Mercúrio é Peixes. Porque se você tivesse se comprometido com o Mercúrio em Áries, você teria esperado alguns minutos para nascer. Se o seu horário de nascimento está certo, tá? Você tem Mercúrio em Peixes. E essa é uma pergunta fácil de responder. A diferença entre o Mercúrio em Peixes e Mercúrio em Áries é absurda. O Mercúrio em Peixes sofre, chora, tem todo esse sentimentalismo, pensa com muito sentimento, e o Mercúrio em Áries é curto e grosso, direto. Como que você é? Como que você entende que é a tua percepção? Se você entende que você é mais Peixes no pensar do que Áries, não tem dúvida sobre isso. Às vezes a gente tem dúvida quando o signo ascendente está muito no começo de um signo ou no fim. Porque aí a gente não sabe se 4 minutos de tempo mudaria um grau de ascendente, e aí não é mais. Você é a sofrência. Então tá respondido, né? Pega carona em cauda de cometa. Esse é o ponto, né? Mercúrio em Peixes pega carona em cauda de cometa. Precisa ter uma mente mais prática. Enquanto a gente está vivendo na Matrix, a gente tem que viver as experiências do corpo no corpo. Você não é um corpo, você está num corpo. Então, aí você tem que dizer pro ego que você está cuidando do corpo para ele não te enlouquecer e não arrumar outras doenças piores por conta de estar se sentindo sem controle. Então, meditação para você é uma super indicação para você realmente, né? Porque Mercúrio em Peixes tem uma imaginação plástica, capaz de quando vai fazer um ensaio mental ver o filme colorido, né?
Eu gostaria de ter essa capacidade, né? Eu sou mais sinestésica na hora que eu vou fazer um ensaio mental. Dificilmente eu tenho uma imagem, eu tenho às vezes uma informação, mas não lindas assim como as pessoas que têm Mercúrio em Peixes, que vê um próprio filme passando na televisão. Então as imagens são facilmente criadas. Mercúrio em Sagitário. Ah, eu não falei, é verdade, eu pulei, né? Eu acho que eu pulei Mercúrio em Gêmeos com Sagitário. Mercúrio em Sagitário, gente, é uma delícia, porque são aquelas pessoas super filosóficas. Você consegue pegar o Mercúrio em Sagitário numa pauta. Você consegue saber quando é Gêmeos e quando é Sagitário. Facinho. Os Gêmeos escreve sinopses, assim, briefings, bem rapidinho, né? Papum, aquele texto ali, como chama, só a chamada para coisa. O Sagitário faz uma verdadeira monografia daquilo que ele vai falar. Então, é o filósofo, né? Oi, Luli, boa noite. Sou de Lua em Ares, está difícil para mim. Tô tomando passiflora, estava com dor no chakra cardíaco, segurando minha língua, socorro. Querida, pois então se segura, porque nós estamos com a Lua em Peixes e ela vai logo mais ir para Ares. Se você já tá assim, danou-se, né? Te conto que tem aqui uma companheira de jornada de Lua em Ares e hoje, eu não falei pra vocês antes de começar a live, que eu tive que fazer uma meditação de meia hora, porque foi um dia super tenso, né? Nós temos ali um script para cumprir, nós temos um roteiro que a gente está assistindo e a gente muitas vezes não gosta das lições que chegam, não são lições suaves. O que vai ser suave? É mudança, a decisão da gente olhar para essa experiência com outros olhos. E isso é astrologia não dual. É quando você entende que você tem uma dualidade, mas que você tem um centro de comando. E você coloca essas escolhas no seu centro de comando, para que você possa ser feliz. E esse é o nosso parâmetro. Quando a gente perdoa, faz aí uma análise, como eu estava falando, aquela pessoa que você tem dificuldade de se entender. O único jeito é começar fazendo Ho'oponopono todo dia. Porque às vezes nem oportunidade de falar para a pessoa que você sente muito, que você agradece, que você perdoe, que você ama, porque é o outro, é você. Nós somos a imagem e nossa semelhança de Deus. Estamos todos vivendo aqui experiências aparentemente separadas. Eu adoro aquela metáfora do oceano, porque é uma metáfora perfeita para explicar a nossa existência. Nós somos gotas, eu, você, cada uma das pessoas que estão aqui na live agora, estamos vivendo experiências como gotas, mas isso não significa que nós saímos do oceano. Então quando vem aquela onda, que é a própria vida, que são os próprios movimentos que a gente vive, e vem e faz com que nós voemos para o alto, né? A gente está vivendo uma experiência falsa de que nós somos separadas do oceano, e isso ninguém explica. A física hoje tenta estar cada vez mais próxima de Deus. Cada vez que a física procura provar alguma coisa, mais perto de Deus ela chega. E mesmo assim está muito longe, porque Deus é. Né? Deus é a base de tudo. A gente não sabe quando que houve a criação desse mundo. Nem sabemos qual foi a razão com que esse mundo surgiu. A gente só sabe que o observador influi na criação da matéria, por isso que nós podemos criar tudo que nós vivemos. Então, se nós criamos esse roteiro, que nós botamos lá o nosso Mercúrio, para poder dar para nós uma capacidade de pensar a vida, com aquela característica que nós estamos acostumados a ter, até que a gente possa ter uma outra melhor, então a gente tem que fazer o quê? Construir uma realidade melhor, mudar o roteiro. Se está tudo no projetor, tem que mudar o filme que está rodando aqui, e não a tela do cinema. É muito engraçado, você falou de Mercúrio em Peixes junto com Mercúrio em Virgem. E eu tenho Mercúrio em Peixes e meu namorado tem Mercúrio em Virgem. Tá vendo? Só Deus explica. Simplesmente oposto, a sombra como você falou. Exatamente. Então, o que você acha? Por que você acha que você atraiu uma pessoa com Mercúrio em Virgem? Né? Então, se você aproveitar essa oposição, ao invés de ficar dando murro em ponta de faca, ao invés de você se questionar a respeito, né, da sua crença, da crença dele, alguém tem que abrir, porque é uma grande oportunidade de crescer junto, percebe? Porque você vai estar se olhando no espelho o tempo todo e tendo uma oportunidade rica. Você pensou esse ator para a tua história.
Então, quando a gente tem essas informações, tem outras informações no mapa astrológico. Então, quando isso é que é sinastria. Então, você está entendendo, né? Você tem o Mercúrio em Peixes, ele tem o Mercúrio em Virgem. Os mapas, os planetas, um do outro interagem. E óbvio que ele empresta a energia de Virgem para o seu Mercúrio em Peixes. E você vai estar aprendendo muito com ele. E outros aspectos, principalmente quando os planetas transpessoais formam aspectos com os planetas pessoal do outro, vocês não ouviram muitas vezes falar, nossa, fulano depois que começou a namorar ou se relacionar com tal pessoa mudou completamente? É isso. Deixa eu ler aqui antes que some da tela. Muito feliz em particular de mais uma live entender um pouco mais sobre mim. Sou ariana, com Mercúrio em Áries na casa 11, 2556. Há pouco tempo atrás eu era puro estresse, agora penso 2 vezes. Super, Cláudia, bem legal isso. Então, você tem o Mercúrio em Áries na casa 11, Áries no grau 25, né? Companheira, tá? Tem o Lua nesse mesmo grau 25. Sei muito bem o que é, na pele, o que significa o Mercúrio em Áries, só que na expressão da Lua, né? Sim, a gente cresce muito com as nossas diferenças, ambas as partes aprendemos juntos. E isso é um combinado que tem que ser feito no começo do relacionamento. Tem que entender qual é o propósito. Diante de bilhões e milhões de pessoas que estão convivendo e se cruzando no mundo, por que que na sua órbita está o seu namorado? Por que que essa pessoa veio para sua vida? Quando você consegue entender o propósito desse relacionamento, a união ganha uma força, uma estrutura que não se abala com os problemas, porque não existe relacionamento cotidiano que não tenha problemas, porque você não está junto só daquela pessoa, você está junto com toda a ancestralidade dela, com todo o inconsciente, com todas as inúmeras vidas que ela viveu, com todas as inúmeras histórias que nem ela mesma lembra. E uma coisa que a gente tem que ter é respeito pelas histórias alheias. Então, quando você ficar com raiva de alguém, quando você na sua mente pensar em justificar, pensa que atrás de uma raiva ou de uma pessoa insana, existe uma pessoa com dor, existe uma pessoa em sofrimento, porque o ego faz a gente sofrer. Então, e quando você analisa qualquer história, você não está analisando aquela história com base naquilo que você aparentemente está, do que a pessoa falou. Você está avaliando a história com base naquilo que é o teu universo interno, de decodificação, o teu sistema operacional. E isso, quando a gente faz uma sinastria, a gente entende quais são os pontos de apoio e de distanciamento da relação, né? Gente, obrigada, vai acabar. Beijos, fiquem com Deus e uma ótima semana para vocês.